Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Mais uma conversa, mais um papo aqui iniciando nessa tarde. E hoje eu tenho a honra, o privilégio de entrevistar um amigo recém-chegado aqui à nossa família, alguém que nós temos caminhado junto, tem aprendido um pouco, aliás, muito, conhecido mais sobre o coração, sobre as visões, e tem sido uma honra para mim aprender contigo. Eliton Chaves, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Se apresenta para o pessoal de casa, a Dona Maria, o seu João, quem está no trânsito, quem está nos acompanhando aí de todo lugar desse mundo. Primeiramente, pronto, meu nome é Eliton Oliveira, não é? E, Léo, quero primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, essa aqui também já foi a minha casa, a cidade de Londrina, né? É uma cidade onde nós temos assim um carinho especial, é a cidade onde eu casei, onde eu tive minha primeira filha. Então, assim, primeiramente, muito obrigado mesmo por me receber e por ter esse tempo aqui comigo, para estar falando um pouquinho, trocando experiências, trocando ideia e falando daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Boa, boa, excelente. A honra é toda minha, meu amigo. Eu queria dar a oportunidade de você poder apresentar um pouquinho da tua retrospecto. Quem é o Tom, né? Se eu posso te chamar assim, né, Eliton? Quem é o Tom? Formação do Tom, trabalha com o quê? Me dá um feedback aí geral desse panorama de vida. Muito bem rápido, então. Eu, por acaso, quando eu estava em Londrina, durante 2 anos eu estudei Direito, né? Isso foi um pouco antes de eu ir para Portugal. Mas a minha base toda é com tecnologia. Então, já há praticamente 15 anos aí que eu trabalho com tecnologia, projetos de tecnologia. Tudo comecei na Europa, fiz minha universidade na Europa, e meu MBA na Europa, pós-graduação na Europa. Continuo estudando ainda hoje, né, e trabalhando com diversos projetos, diversas empresas multinacionais ali da Europa. E agora, recentemente, também tenho a minha empresa, né? Abri minha empresa recentemente. Tem aqui várias pessoas no Brasil trabalhando para mim. E, assim, uma caminhada excepcional, interessante. Algo que Deus está fazendo de novo na minha vida. Olha só que interessante. Você começou na área do direito e foi parar na tecnologia. Exatamente. Começou em Londrina e foi parar hoje lá em Portugal. Exatamente. E o que te fez sair de Londrina e vislumbrar esse mundo aí europeu? Rapaz, essa é uma pergunta interessante. Uma pergunta muito interessante, porque eu me casei muito jovem. Casei com 21 anos, aqui em Londrina, né? Associação dos Engenheiros Agrônomos, em 2003. E casei bem jovem. Depois de 2 anos eu tive a minha primeira filha. Né? E daí em diante, trabalhando, estudando, né? Como qualquer brasileiro aí que vem de uma classe, vamos dizer assim, classe baixa, né? Sem muita ajuda, sem muito apoio financeiro, tal. Uma família excelente, né? Estrutura, pai e mãe, mas sem poder dedicar muito ao estudo, porque quando eu comecei a ter os meus 18 anos, né, precisei trabalhar para comprar as minhas coisas e tal, e depois casei. E com o passar do tempo, eu tentando melhorar de vida, né, já com minha filha já tinha nascido e tal, e as coisas começaram a ficar um pouco difíceis. O que acontece muito hoje com os jovens do Brasil que crescem assim, de classe baixa, né, sem ter apoio, sem estudar em escola particular, ele se vê muito... Só tem a opção de estudar depois que já está trabalhando, depois que já está tendo seu próprio salário, ele pode pagar sua faculdade, seu curso, coisas que não acontecem lá fora na Europa. Sim, Aqui sim. a realidade do Brasil é completamente diferente. Então eu me vi nessa realidade. E durante 2 anos eu estive estudando Direito. Eu era vendedor, né, de uma loja de móveis aqui em Londrina. E fiquei desempregado, porque eu nunca fui muito bom com vendas. Sempre fui bom mais na área de tecnologia. E estudando durante 2 anos, um dia o reitor da universidade chegou para mim. Eu fiquei desempregado, não conseguia pagar as parcelas. Ele me deixou continuei estudando por mais 6 meses, tal, não conseguia arrumar outro trabalho. E um dia ele chegou para mim e falou assim: olha, peço desculpa, mas você não vai poder mais estudar aqui. Se você não pagar, você não vai poder mais estudar. Então aquilo para mim foi um choque. Eu tive uma decepção assim completa com o Brasil. Uma pessoa lutando, tentando ter uma família, batalhando, tentando estudar, tentando crescer. Você tinha quantos anos, Tom, mais ou menos? Eu casei com 20, eu estava com 22 anos.
Estava com 22 anos, então não vi outra oportunidade. E meu desejo era ir para o Canadá. O Canadá era o meu sonho, mas mais uma vez, né, assim, as oportunidades para aqueles que não têm uma qualidade financeira ou algo financeiro, né, de suporte, fica muito difícil. Então Sim. eu tinha o meu irmão que morava já em Portugal, e um dia conversando com ele, explicando as dificuldades, ele falou assim: olha, você não quer vir para Portugal, você não quer ficar aqui uns 6 meses, ver como é que é, tal, tal. Que também é difícil. O trabalho aqui também não é fácil, mas se você quiser vir, ficar aqui uns 6 meses, eu te dou um apoio na sua chegada, tal. E eu conversando com a minha esposa, eu tomei essa decisão de ir para Portugal. Então, seu irmão já estava lá, já morava um tempo lá, isso. Sim, o meu irmão já morava lá, já fazia acredito que uns 6 anos, mais ou menos. Ah, legal. E aí tomou essa decisão por conta desse conjunto de fatores aqui em Londrina, ligado à decepção na área da educação, às dificuldades iniciais. Sim. Aí, então, concordei com a minha esposa que deveríamos ir, não é? Mas o que é interessante é que eu cresci, né? Meus pais não foram sempre cristãos, né? Mas quando eu tinha mais ou menos, eu penso que 5, 6 anos de idade, eles se converteram, né? Minha mãe primeiro, depois meu pai. Então, assim, uma boa parte da minha criação, né, até a adolescência, foi criada na igreja. Então, muita coisa eu aprendi com eles. E uma coisa que eu aprendi, então, seguindo na igreja, tal, os princípios, eu decidi, né, chegar para o meu pastor e falar para ele que eu pensava que ele ia embora e se ele podia orar por mim, o que ele achava disso, né, se ele me abençoava para ir e tal. E o meu pastor era aqui na igreja, aqui na Metodista Central de Londrina. Ele falou para mim assim: olha, eu te abençoo para você ir, mas só com uma condição. Eu falei: qual é essa condição? Ele falou que no máximo em 6 meses você leva a sua esposa e a sua filha. E então eu fui, e depois de 6 meses, minha esposa estava chegando em Portugal com a minha filha de 2 aninhos. Uau. E você saiu daqui em que condição? Você saiu daqui... Saí daqui numa condição assim um pouco precária, vamos dizer assim, né? A tia da minha esposa, ela que financiou a passagem para mim ir. E quando eu fui com 200 euros no bolso, praticamente R$ 1.200. Era tudo que eu tinha para chegar lá. Então, R$ 1.200 e uma mala de 23 quilos e mais uma malinha dessas de computador, era tudo que eu tinha. E um sonho pela frente. Sabia no que você já ia trabalhar lá em Portugal? Você foi com, como diz aqui na nossa região, com a cara e a coragem, né? Fui com a cara e com a coragem. Eu sabia, né, que havia muitas oportunidades lá, mas as oportunidades lá não são as oportunidades que nós tínhamos aqui, né? Eu cheguei em Portugal, meu primeiro trabalho foi num restaurante. Eu cheguei lá, meu irmão tinha um amigo que tinha um restaurante brasileiro, casado com uma portuguesa. E ele falou: meu irmão está chegando aí e tal. Ele estava na época do verão, então eles estavam precisando de pessoas no restaurante. E ele falou assim: seu irmão já trabalhou no restaurante, ele sabe fazer alguma coisa. Aí meu irmão falou: ele faz churrasco de vez em quando lá em casa. Aí eu falei: então tá bom, tu pode vir trabalhar, né? E assim eu fui e tive ali o verão todo naquele restaurante, trabalhando ali em média de 10, 12, 14, às vezes 16 horas por dia. Uau. E é uma realidade muito semelhante, é muito brasileiro, né? Então, fora do país, na Europa. Sim, porque o brasileiro hoje que vai para a Europa, né, na mesma condição que eu fui, ele vai chegar lá e os primeiros trabalhos que surgem são aqueles que os portugueses não querem fazer. Sim. É trabalho na construção civil, restaurante, limpeza de rua, limpeza de casa. São esse trabalho aí que tem para os brasileiros quando chega lá. E me conta como foi essa sua jornada, né? Porque você iniciou com isso, mas hoje a gente vendo a história atual, né? A gente vê um resultado de prosperidade, não só na área financeira, mas em diversas áreas da sua vida, né? Como você já pôde compartilhar e vai trazer aqui para nós. Como foi essa virada de chave, né? De chegar lá sem ter um background, um suporte, um encaminhamento, começando com trabalhos que os portugueses não queriam fazer. E hoje
onde você conseguiu chegar? Me conta um pouquinho dessa trajetória. É uma trajetória assim bem interessante, né? Mas eu penso que o segredo de tudo foi sempre Deus. Tudo aquilo que eu fiz foi Deus, não é? Porque apesar das dificuldades, apesar das lutas, dos trabalhos, porque quando eu saí do restaurante, eu fui trabalhar nas obras junto com meu irmão, né? Construção civil mesmo, carregar. Lá nós temos um trabalho que chama-se confrage, né? Que eles fazem todo o esqueleto da casa primeiro, para depois fazer as paredes e o restante. Eu trabalhei assim com meu irmão, né? Mesmo com concreto, com tábua, com madeira. Trabalhei um bom tempo. Depois saí, depois fui trabalhar na calçada portuguesa, né? Ajudar a carregar pedra para fazer aquela... Se você anda lá em Copacabana, o calçadão de Copacabana é feita como calçada portuguesa, né? Que são pedrinhas por pedrinhas que são colocadas. Como um mosaico, assim, né? Exatamente. Legal. E eu carregava aquelas pedras, né? Para as pessoas colocarem no chão. E foi assim, sempre fazendo esse tipo de trabalho. Depois fizemos por vários anos isso. Depois eu e minha esposa começamos a... Nós morávamos numa região turística, região de praia, tal, no Algarve, que é uma região linda, maravilhosa. Nós começamos a fazer limpezas de casa de pessoas. Fazer limpeza de casa de pessoas e começamos a pegar uma casa, 2, 3, para fazer limpeza. E até tínhamos ali um desejo já de abrir o nosso próprio negócio, né? Pô, é uma jornada de sonho, né, Tom? A gente vê, apesar do que você mencionou, né? Sempre foi Deus. A gente vê aí um suor desde o começo, né? Uma arregaçar de mangas e mão na massa. Mas você chegou a estudar lá fora? Você fez algum curso superior? Porque aqui a gente sai de um cenário, né, do Brasil onde não houve uma conclusão, houve, na verdade, uma interrupção numa área. Você terminou direito lá. Para onde que você foi na linha do estudo? E como isso caminhou junto com a tua área aí profissional, vamos falar assim? Essa parte é muito interessante, porque existem coisas que acontecem na nossa vida hoje, mas que hoje nós não temos explicações. E nós vamos ter só lá no futuro, né? E assim foi também com a faculdade. Porque a faculdade de Direito era um sonho meu, tá? Eu tinha o sonho de ser Polícia Federal. E para ser Polícia Federal tinha que ter um curso de Direito e tal. Então eu segui nessa área. Então eu fiz 2 anos, depois fui embora para Portugal. Se passaram ali vários anos. E, assim, eu tinha aquilo na minha mente que um dia, né, se Deus quisesse, eu poderia voltar a estudar. Eu nunca desisti, né? Fui trabalhando e tal. Um dos trabalhos que eu fazia era de jardineiro, né? Jardineiro, lá tem muitas casas grandes, assim, bonitas, com jardins e tal. Então eu fazia um trabalho de jardineiro. Eu trabalhava para um casal de senhor ingleses. E estou ali um dia fazendo jardim. O casal para sempre às 10 horas da manhã para tomar um chá, um café e tal. E um dia eles me chamaram e falaram assim, olha, vem aqui tomar um chá, um café com a gente e tal. Então eu costumava parar esse horário para tomar um café com eles. E eles me perguntaram uma vez assim, no Brasil, eles queriam saber mais, no Brasil, o que é que você fazia, tal? Você estudou, o que você fez? Eu explicava, sim, eu fiz 2 anos de Direito tal, e continuava lá mexendo nos jardins, nas coisas. E uma pergunta que ele fez para mim assim, que fez um clique na minha mente, né? Ele falou assim para mim, algum dia você pensa em voltar a estudar? Eu continuei na boa ali, sabe, sem nenhuma perspectiva de nada, assim, muito, muito longe, muito distante. Eu falei, sim, né? Se Deus quiser, uma hora eu vou voltar a estudar. E ele falou assim, mas você já pesquisou em Portugal como é que funciona? Se você, né, pode estudar aqui? Aí eu falei, não, mas eu vou pesquisar, né? Aí pesquisei. Na outra vez que eu encontrei com ele, ele falou, você pesquisou? Eu falei, sim, já pesquisei. Hoje os cursos aqui em Portugal são assim, assim, assim. Hoje, se eu fosse estudar em Portugal, eu não estudaria mais Direito. Eu iria para a área de tecnologia, tal, tal. E falou, interessante, tal. Eu falei, o valor é esse, esse, esse. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, pode se matricular, que eu vou pagar para você a sua faculdade. Uau. Caraca, que história. Isso é só o começo. E o cara custeou a faculdade para você de tecnologia? Durante 4 anos, engenharia informática. Ele teve pagando para mim o curso. Só que uma coisa que Deus fez... São 2 coisas interessantes. Lembra que no começo eu falei assim, às vezes Deus faz coisas que nós não entendemos? Sim. Quando eu fui entrar na faculdade lá para estudar,
Engenharia informática, você teria que fazer uma prova de matemática, né? Uma prova de matemática, do mais alto nível que você possa imaginar. Sim. Imagina eu, que já tinha muitos anos terminado o terceiro colegial aqui no Brasil, lá nós falamos o 12º, tem que fazer prova de matemática, matemática 1, cálculo, matemática 2, álgebra, física, e tem que tirar a média aí de 18, sabe, de 20 tirar 18. Eu acho que se eu tivesse feito isso, eu estaria até hoje fazendo a prova de matemática. Mas porque eu tinha estudado já 2 anos aqui no Brasil, o que eu consegui fazer? Eu consegui transferir o meu curso para lá e depois fazer a mudança do curso. Ou seja, então eu não precisei fazer vestibular, nem teste de matemática, não precisei fazer nada. Foi um baita de um atalho, então, na carreira acadêmica. Exatamente. Então, assim, nós nunca podemos julgar a situação que nós estamos vivendo hoje ou aquilo que Deus está fazendo hoje por não ver solução. Porque somente lá no futuro é que nós vamos conseguir entender. E o que aconteceu? Quando nós falamos que Deus ele é o Deus do tempo, que Deus abrevia estações, que Deus acelera tempo, nós ouvimos muito isso, falar isso no meio dos nossos grupos, há um jargão até que surge normal. Mas foi o que Deus fez comigo. Porque o que aconteceu? Aconteceu que quando eu comecei a estudar na faculdade, eu tinha um amigo meu, que ele tinha uma empresa nos Estados Unidos, ele saiu dessa empresa e abriu a sua própria empresa em Portugal. E eu fui o primeiro funcionário contratado dele. Então, o que aconteceu? Ao mesmo tempo que eu comecei a estudar faculdade, eu já estava tendo experiência. Então, quando eu terminei ali 6, 7 anos de estudo, eu já estava com, vamos dizer assim, 14, entendeu? Uau. Eu tinha experiência da universidade, mais 7 de trabalho. Então, eu consegui me projetar no mercado já, com essa bagagem, né? Então, anos que eu pensava ter perdido em Portugal, por estar trabalhando em restaurante, em outros trabalhos que para mim não me dariam assim um futuro, que não era aquilo que eu queria. Sim. Deus fez como um aceleramento mesmo na minha vida. Uau, que fantástico, fantástico, Tom. Aí, para concluir a sua pergunta, sim, fiz 5 anos de engenharia informática, fiz mais 2,5 de tecnólogo, aí fiz um MBA e agora estou fazendo mais uma pós-graduação. Tudo lá em Portugal. Tudo em Portugal. É possível. É possível. Não é fácil, mas é possível. É possível sim, mas eu tenho uma base para mim, para minha vida, um versículo que diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. E eu sempre levei isso comigo. Então, apesar das lutas, eu estava sempre buscando a Deus. Eu estava sempre procurando saber qual era a vontade dele. Eu estava sempre ajudando outras pessoas. Eu estava sempre usando dons que ele me deu, como da música, da palavra. Eu sempre nunca culpei Deus por aqueles momentos que eu julgava ser mal na minha vida. Nunca culpei a Deus, nunca disse por que eu estou passando por isso, sabe? Mas sempre procurei confiar que havia algo melhor aí no futuro. E Deus começou a fazer e tem feito até hoje. Você fala muito sobre Deus, questões ligadas à fé, né? Como foi isso lá, né, para você? Pelo visto, desde o começo, houve uma trajetória ligada à parte espiritual. Você chegou, desde o começo, fazendo parte de uma igreja, de um grupo. Conta um pouquinho sobre isso também. Então, isso também é muito interessante na minha vida, porque quando eu cheguei em Portugal, como eu disse, né, minha esposa ficou e minha filha ficou. Então, nós trabalhávamos mais ou menos 10 horas por dia, de segunda a sábado, às vezes ao domingo também. Então, um domingo que eu não trabalhava, eu costumava... Como eu morava na região de praia do Algarve, então ali é muito turista no verão e tal. Então, eu descia da minha casa no domingo, depois do almoço, para dar uma volta, chupar um sorvete, um gelado, como se diz em Portugal, ali na praça, ver os turistas, então, dar um passeio, distrair a cabeça um pouco. E um dia eu estava descendo e eu comecei a ouvir um som, né? Eu, como músico já há muitos anos, sempre gostei de ouvir bandas como Hillsong. E eu comecei a ouvir um louvor. Eu não entendia a língua que eles estavam falando, mas aquele som eu conhecia. E eu comecei a seguir aquele som. E quando eu cheguei num largo, ali no Algarve, na praça, eu vi um grupo de pessoas com bandeiras, violão, cantando e tocando. E eles estavam louvando e cantando em inglês. E eu me encostei ali num canto tal, e fiquei ali
louvando, né? Recebendo aquilo que eles estavam cantando e prestando atenção e imaginando, porque eu gosto muito de tocar também. E eles acabaram ali aquilo que eles estavam fazendo, né? Tiveram uma palavra, tiveram ali um tempo orando por pessoas. E depois uma senhora portuguesa e um senhor inglês muito forte vieram falar comigo. E vieram querendo saber mais de mim e tal, o que eu estava ali fazendo, por que eu estava ali. E eu expliquei, né? Que eu tinha chegado em Portugal fazia poucos meses, aí entre 5 e 6 meses, que minha família estava no Brasil, que eu precisava trazer minha esposa e minha filha, tal, mas que era muito difícil porque nós não tínhamos os documentos e ainda estava naquela parte meio legal, meio ilegal. E o mais interessante foi que, assim, eu tinha feito uma promessa para o meu pastor que eu levaria minha esposa em 6 meses. 6 meses, isso. E eu não sabia como ia fazer. Aí já tinha uns 5 meses que você estava lá. Aí eu conversando com esse senhor inglês e essa senhora portuguesa estava traduzindo para mim, né? Porque eu não falava nada de inglês naquela época. E quando eu falei da minha família, eu precisava trazer minha esposa, aquela senhora falou para mim assim, olha, eu sou policial. E aquilo, assim, meio que chocado eu fiquei por estar ilegal e meio surpreso, meio chocado, não sabia o que ia acontecer, né? E agora, você é abençoado ou sou preso, né? Não sei. Aí ela falou assim, olha, Tom, eu vou te ajudar. Eu falei, vai me ajudar? Sim. Ela falou, olha, eu vou mandar uma carta, vou mandar o meu BI, que é o documento dela, né, de policial. Falou, eu vou mandar uma carta e vou mandar um documento convidando a sua esposa. Assim ela não vai ter problema nenhum para vir para Portugal. E assim ela fez, né? Eu consegui o dinheiro, conseguimos o dinheiro da passagem dela, da minha filha, de 2 anos. E a minha esposa veio com a minha filha para Portugal depois de 6 meses. Mais uma vez, Deus, né, cumprindo uma promessa que eu tinha feito ali para o pastor, que eu levaria minha esposa em 6 meses. E Deus foi fiel. Uau, que legal. E como que isso aconteceu? Chegaram lá, você foi para a igreja desse pessoal lá, desse Ministério de Louvor? Esse pessoal não tinha igreja, né? Porque assim, quando eu cheguei em Portugal, eu quase não havia igreja. Era muito pouco tal, mas era um grupo de inglês que eles se reuniam uma vez por mês numa, nós chamamos de quinta, mas é uma casa com um sítio pequeno. E eles passavam o dia lá, o sábado todo. Levavam pratos de comida e tal, faziam louvor, faziam oração e depois comiam todos juntos, né? Isso eles faziam uma vez por mês. Eles chamavam Worship Without Walls, que era adoração sem muro. E eu comecei a caminhar junto com eles aí esse período. Nesse período eu comecei a aprender um pouco de inglês, um pouco de português, andava sempre com dicionário no bolso. E começamos a caminhar junto. E outras coisas foram acontecendo. Que legal. E hoje você congrega em alguma instituição lá, uma igreja, exerce algum ministério? Hoje eu faço parte de uma igreja chamada Igreja Catedral, né? Uma igreja que nasceu ali na Inglaterra e já está em diversos países. Hoje eu faço parte lá com eles. É pastor, você faz parte do corpo de pastores? Ou você é líder na igreja? Como funciona isso? Eu estou pastor, né? Legal. Eu estou pastor. Por que eu digo que eu estou pastor? Porque hoje eu estou pastor, amanhã eu posso não estar, né? Tem dias que eu estou baterista, tem dias que eu estou guitarrista, né? Mas sim, eu sou um copastor, um pastor auxiliar que ajuda ali, né, na organização da igreja, nas tomadas de decisões, ajudamos também, levamos a palavra para algumas pessoas e fazemos aquilo que Deus nos manda, não é? Que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A questão do título, do rótulo, isso não me importa muito. Legal, Tom. E após toda essa jornada espiritual, empresarial, pessoal, emocional, muita coisa deve ter, muita água passada debaixo da ponte. E como hoje é a vida, né, lá para vocês? Hoje você já mora numa casa própria, não mora? Onde vocês estão morando lá? Como está a sua empresa? Você conseguiu montar algo, como você mencionou no começo, né? Algo que opera aqui no Brasil, mas atende clientes em diversas partes do mundo. Hoje, como está o seu estágio de vida, né? Você mencionou um pouquinho do pastorado, né? Da parte de comunhão, de igreja, corpo, mas e as outras áreas? Como que o Tom está hoje? Isso é interessante. Você tem tempo? Vamos embora.
Vamos embora. Então, assim, é verdade. E na questão profissional, né, o que aconteceu? Mais uma vez, parece clichê, né? Mas não é. Foi realmente Deus. Por que Deus? Porque eu tive grandes cargos em grandes empresas de tecnologia, tive cargo de direção, fui responsável, na última hora, responsável por uma parte que nós chamamos de ITSM, que é uma parte de documentação e processos, na região do EMEA, mais ou menos 70 países eu era responsável. Uau. Só que em 2023, eu comecei a sentir no meu coração que eu precisava de algo mais. Precisava de algo mais, eu precisava abrir a minha própria empresa. Não sabia o que eu ia fazer. E aconteceram situações dentro da empresa. Não é? Agora, quando se fala muito de ideologia de gênero e tantas outras coisas que estão sendo forçadas dentro da empresa, e algumas coisas que eu vi assim que eu não concordava, e Deus falou bem forte comigo assim: se você não abrir sua própria empresa, você vai ter que se sujeitar a isso. A partir daquele dia eu decidi que eu tinha que abrir minha empresa. Não sabia o que eu ia fazer nem como ia ser, mas eu decidi começar a orar. Comecei a acordar todo dia 5:30 da manhã para ter um tempo com Deus. E nada religioso, né? Às vezes eu estava ajoelhado no meu escritório, às vezes eu estava deitado, às vezes eu lia a Bíblia, orava, deitava no sofá lá no meu escritório, ficava ali ouvindo uma música, ouvindo um louvor e tal, meditando, pensando como é que isso ia acontecer. Por meses eu tive fazendo isso durante às 5:30 da manhã. Depois aquilo começou a ficar, eu comecei a acostumar com aquilo. Depois de uns 2, 3 meses eu comecei a ir às 5 horas da manhã, todos os dias. E orando para que Deus me desse uma ideia, que me desse uma oportunidade e tal. Eu tive uma ideia muito interessante, fiz um projeto e tal, e comecei a apresentar para alguns amigos. Só que essa ideia, esse projeto, até hoje nunca se concretizou e nunca houve oportunidade, mas me fez falar para uma pessoa. Então o que aconteceu? Aconteceu que eu fui numa viagem para a Inglaterra com a minha esposa e tinha um amigo meu, né, que trabalha na Inglaterra, esse que veio dos Estados Unidos, que abriu o seu escritório, que me contratou, que me deu a primeira oportunidade. Durante 7 anos eu estive trabalhando com ele. Depois do Brexit, que foi a separação da Inglaterra da União Europeia, ele foi embora e eu arrumei outro trabalho, fui trabalhar por outro lado. Então eu estava na Inglaterra com a minha esposa e nós sempre tivemos um bom relacionamento e tal, e minha esposa falando com a esposa dele, disse: olha, nós estamos aqui na Inglaterra, tal, pena que vocês moram longe, não vai dar para ver vocês. E ela falou assim: olha, meu esposo, o Luke, ele está em Londres, aí no Piccadilly Circus. Só que ele tem reunião e tal, ele não vai conseguir falar com vocês. Tudo bem, continuamos passeando, fomos ali visitar o Hard Rock Café e tal. Aí depois, 10, 15 minutos depois, recebemos uma mensagem que as reuniões dele tinham sido canceladas e que ele queria encontrar a gente para tomar um chá. Na Inglaterra eles tomam muito chá com leite e tal. Falamos, perfeito. Encontramos com ele e ele é uma pessoa muito sábia, um homem de Deus, um grande amigo, até hoje. Tomando ali um chá com ele, conversando com ele, eu falei: eu preciso da sua ajuda, do seu conselho. Deus falou comigo que eu preciso abrir minha empresa, não sei como é que eu vou fazer. Eu tenho aqui essa ideia e tal. E ele falou para mim assim: olha, já que você está falando isso, nós estamos para expandir agora na outra empresa que ele está. Ele falou assim: estamos para expandir agora para o mercado norte-americano. Não está nada certo, não tem contrato assinado, não tem nada, mas se você quiser orar sobre isso, né, ora sobre isso, pode ser uma oportunidade, se der certo. Falei: ok, perfeito. Voltamos para casa, eu e minha esposa, continuamos orando e tal. Um dia ele me liga e fala assim: olha, nós fechamos o contrato, né, com os Estados Unidos e nós vamos precisar de pessoas de tecnologia no Brasil. Falou assim: por que você não abre a sua empresa? Eu penso que você pode abrir a sua empresa tal, e contratar essas pessoas para trabalhar com a gente. Aí, falei: legal. Aí eu, super animado, tal, fui abrir minha empresa, comecei a contratar as pessoas,
né? Contratei 1, 2, 3, 4, 5, agora 6. E de 2023 até hoje, a empresa tem vindo a crescer. O pessoal tem trabalhado super bem, projetos internacionais também. E, assim, Deus tem abençoado muito até agora. Uma pergunta que você fez, a questão da casa. Outra coisa muito interessante que aconteceu, sim, eu já tenho minha casa própria. A casa hoje, em reais, ela dá alguns milhões aí. Mas eu falo isso não é para me engrandecer, mas é para sempre lembrar, né, que eu não tinha nada, né, e tudo é Deus que fez. E por quê? Por que Deus mais uma vez? Porque quando eu morava de aluguel, morava num apartamento, por diversas vezes eu passava em frente das imobiliárias, lá nós chamamos de agências, e ficava olhando, né, nos vidros assim os preços e tal, e os apartamentos, e sempre falava para Deus, um dia eu vou ter um desse, né? Um dia eu vou ter um desse. E ia embora, né? E olhava e passava, e olhava, parava, ficava horas passando, às vezes com a minha esposa, e as filhas iam passear ali na praça, tomar um sorvete, e eu parava para ficar olhando para os preços, para as casas. E um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, você não pensa em comprar sua casa, não? Parece até uma piada, né? Parece até uma piada. Por acaso foi a mesma pessoa que me pagou a faculdade. Ele chegou para mim e falou assim, você pensa em comprar seu apartamento? Eu, mais uma vez, do mesmo jeito. Penso. Ixi, Você já pesquisou? Um dia vai dar certo, um dia vai dar certo. Só que quando a pessoa falou, eu falei, sim, já pesquisei e tal. E porque morávamos numa região de praia, né, muito bem valorizado. No verão, os turistas vêm de todos os países, ali Inglaterra, Escócia, Suécia, Alemanha, eles vêm passar férias ali. Então, ali é muito alugado de verão, os apartamentos, algumas vezes de inverno também, então tem uma boa rentabilidade. E essa pessoa falou para mim assim, olha, o que você acha de comprar um apartamento ali, né, nessa praia? E a gente aluga de verão e nós vamos partilhando os lucros, né? Eu falei, ok, acho que é uma boa ideia, né? E pensei comigo, né? Como é que nós vamos fazer isso? Aí ele falou, olha, eu tenho aqui tantos mil euros para você dar de entrada. Então você vai no banco, vê lá se consegue o financiamento e diz que você tem esse X de entrada e só que não quero nada no meu nome, tudo no seu nome, né? O apartamento é seu. Eu só quero que, enquanto a gente alugar, que haja uma divisão ali dos lucros. Falei, tá bem. Fui no primeiro banco, não me aprovaram o crédito. E eu já estava triste, né? E minha esposa sempre dando apoio, falou, não, vamos tentar de novo. Eu falei, se esse banco aqui, que é onde eu recebo meu salário todo mês, não aprovou... Eles veem minha renda, né? Tem toda uma história, Exato. né? Eu vou para outro lado. Ela falou, não, vamos comigo, vamos tentar mais. Aí nós fomos num outro banco e eles aprovaram o crédito, aprovaram a compra do apartamento. E nós compramos o apartamento e tivemos aí por anos alugando esse apartamento de férias. E depois de uns 5 anos mais ou menos, aí eu voltava a passar naquelas agências lá e começava a olhar as casas, né? Começava a olhar as casas. E eu olhava para as casas e falei, um dia eu vou ter uma casa dessa. Nós chamamos de vivenda lá. São casas grandes, bem grandes, com jardim, com quintal. Muitas delas até com piscina. E o que aconteceu que quando esse meu amigo foi para a Inglaterra com o Brexit, eu arrumei um trabalho no Porto. Eu morava no Algarve, no sul, na região das praias. Eu arrumei um trabalho no Porto. Eu e minha esposa fomos para o Porto, alugamos ali um apartamento. E depois nós resolvemos vender esse apartamento e dar entrada numa casa, né? Então nós conseguimos ali um negócio fantástico, uma casa gigantesca. Falo gigantesca, assim, ela tem 500 metros de terreno, 400 construídos. Na verdade, ela é 2 casas em uma. Ela tem 5 quartos, 3 banheiros, 2 salas, 2 cozinhas. E depois tem
área gourmet de churrasco e tem um espaço, uma cave que eles chamam, não sei como é que chama, como é um pouco abaixo do nível do chão. Não tem um pé direito tão alto, mas é um Como um espaço. subsolo, assim, algo. É um lugar onde nós temos mesa de jogos, ping-pong. É uma outra casa lá embaixo. Então, assim, cara, é uma coisa que eu jamais imaginaria, mas que Deus fez. Então, hoje, Deus me deu minha empresa, né? Deus me deu minha casa. E Deus tem me dado aí a oportunidade agora de começar outras empresas, outros negócios também, né? Tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, já estou indo para a segunda empresa, já tem outra terceira que já está alinhada também em Portugal. E já se fala numa quarta também. Então, é assim que Deus tem feito. Porque Deus está querendo multiplicar. Esse é outro versículo que eu tenho da Bíblia também, que é quando Deus distribuiu os talentos, né? Deu 1 para um, deu 2 para outro, deu 5 para outro, né? Então, assim, tudo aquilo que Deus nos dá, nós temos que multiplicar. Sim. Né? Se nós não multiplicarmos, e não é só dinheiro, é tudo. Se Deus me deu a oportunidade de aprender a tocar bateria, né? Eu fiz aula de bateria, mas eu não parei na bateria. Né? Eu aprendi bateria, aprendi contrabaixo, aprendi piano, estudei 1 ano de saxofone, toquei na Orquestra Filarmônica, lá no Algarve. Então, assim, eu tenho expandido. Né? Deus tem me dado conhecimento, então eu tenho passado esse conhecimento para outras pessoas, tenho compartilhado com outras pessoas aquilo que Deus tem feito na minha vida. Isso que eu estou fazendo aqui hoje faz parte disso. Né? Eu quero multiplicar na vida de pessoas aquilo que Deus tem feito na minha. Essa é a única maneira de eu receber mais, é quando eu consigo transbordar para outras pessoas. Fantástico. Você tem se disposto, né? Isso é uma palavra que me vem em mente aqui por tudo que você tem feito. E, uau, é uma trajetória muito linda mesmo, então, parabéns. E eu queria, caminhando para o encerramento da nossa conversa, algo que eu sempre pergunto para as pessoas, né? Como você se vê daqui a 5 anos? Ou 5, 7 anos? Você tem uma projeção, algo que você idealiza, coloca em oração diante de Deus? Isso é até interessante, né? Porque dessa vez vai ficar gravado. Né? Daqui 5 anos eu posso voltar atrás e ver aquilo que nós conversamos aqui hoje. Isso. Né? Hoje, dia 7 de agosto de 2024. Coisa que não era possível fazer no passado, agora hoje nós conseguimos fazer. Né? Onde é que eu me vejo? Assim, Deus tem nos direcionado, né, mesmo na questão da empresa, né, a levar a mensagem de Deus. Né? Hoje, qualquer empresa que eu entrar, qualquer negócio que eu fizer, né, Deus tem que vir comigo. Né? Se for um lugar onde eu não possa falar de Deus, se for um lugar onde eu não possa transmitir Deus, podem me oferecer o dinheiro que for. Eu não vou entrar. Né? E assim, não sei quantas empresas Deus vai me dar nos próximos anos, ou quantas empresas eu vou ter oportunidade de participar, mas eu me vejo, eu estando aqui agora em Londrina, né, eu confesso assim que o coração ficou um pouco mexido assim, né? É uma cidade que eu tenho história, vou dizer assim, no passado, né? É a cidade de onde eu saí, é a cidade onde eu vi minha primeira filha nascer, é a cidade onde eu encontrei a minha esposa, é a cidade onde eu casei. Assim, o Brasil ele ainda me puxa um pouco, né? Mas não sei. Eu quero estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer, se é aqui no Brasil, se é na Europa. Agora, eu tenho um desejo pessoal. O desejo pessoal é que quando tiver... Eu estou com 43, mais 7 anos, vou estar com 50. Né? Meu desejo é ter aí algumas empresas funcionando, né? E eu poder estar envolvido mais com a parte missionária, né? Ajudando pessoas, não só na Europa, mas no Brasil também, né? Pessoas necessitadas, pessoas carentes. Esse é o meu desejo. Legal, muito bom. Eu quero fechar com uma última declaração, né? Se você assim permitir. Que conselho você dá para pessoas? Imagina o Tom lá atrás, 20 anos, 21 anos, com €200, né, no bolso, uma mala, sem nenhuma perspectiva, muitas vezes palpável, de futuro, tentando emigrar para um país estranho, uma terra longe da sua. Que conselho o Tom hoje do futuro daria
para esse Tom lá atrás ou para as pessoas que estão hoje nessa mesma situação que você um dia se encontrou? O conselho que eu daria é continue firme com Deus. Essa é a primeira coisa, né? E confie em Deus, né? Mesmo que você acredite que você esteja passando num deserto, né? Essa madrugada eu ainda ouvi uma palavra, né, de quando Jesus foi levado ao deserto, ele foi tentado, né? E Deus, ele talvez não é o momento dele te tirar do deserto, né? Mas ele sabe quem você é, né? Ele sabe o poder que você tem. Mas é que você não tente ver agora no presente, nessa situação que você está, o futuro. Você não vai conseguir, né? Assim como eu contei a minha história, só daqui 5 anos, 6 anos, 7 anos que você vai entender o que você passou lá atrás. Então continue firme, continue esperançoso em Deus, continue firme com Deus, não desista de Deus, né? Não culpe Deus pela situação que você está passando, porque essa situação pode ser a que está te projetando para o futuro, está te preparando para o futuro, né? Confiar em Deus mesmo e seguir firme, né? Não olhar para trás. Muito bom, muito bom. Cara, não tem nem palavras aí para agradecer quanta chave, né, você trouxe aqui hoje. Eu me sinto lisonjeado em poder receber tudo isso, né? Eu sempre, como eu te disse em outro momento, eu aprendo muito com histórias de pessoas que tiveram já uma trajetória de sucesso e para mim é uma honra estar recebendo tudo isso. Acho que para você também que nos acompanha agora, que está podendo beber dessa fonte, desse conteúdo, que você possa guardar essa mensagem no seu coração, que de alguma forma isso possa encontrar lugar, né, no meio da tua trajetória, nos teus planos, naquilo que você um dia possa vir a fazer. E, cara, é isso. Te agradeço demais. Léo, muito obrigado. Quero agradecer também, né, as pessoas que vão ver, né, essa história, que vão ouvir um pouco. Confie em Deus, entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E agradeço realmente esse tempo, essa oportunidade. E tenho certeza que nós vamos ter outros momentos ainda como esse, poder compartilhar mais, poder contar experiências novas, falar de outras coisas interessantes como a tecnologia. Boa. Né? Que é algo que está aí e quem não se cuidar vai ficar para trás mesmo. E outro assunto interessante. o próximo, fica para o próximo. Tá bom? Valeu, Deus meu amigo. abençoe. Muito obrigado. Obrigado, Prazer. valeu demais. Amém. Tchau, tchau.